show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. A família Tupi já sabe, no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, vamos sempre abordar situações que podem acontecer na sua casa, no ambiente de trabalho ou até mesmo na rua. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas no mundo terão ao menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida, sendo essa a principal causa de afastamento do trabalho. Mas quais são as causas das dores nas costas? O que fazer durante uma crise? E agora, doutor? Para responder essas e outras perguntas, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, bom domingo à família Tupi. Bom, meu amigão, para a gente começar, quais são as principais causas da dor nas costas? Em primeiro lugar, Heleno, eu acho que é importante a gente frisar que a população, quando sente uma dor lombar, uma dor nas costas, como você falou, pensa logo que está com um problema de rim. Então, raramente, uma dor nas costas pode ser atribuída a um problema renal. Até porque as características da dor renal, elas são bastante diferentes do lumbago, né? Como a gente popularmente chama. A dor nas costas, você já frisou na abertura, ela vai acometer 80% da população geral em algum momento das vidas. Portanto, trata-se, depois do resfriado, da condição que mais frequentemente acomete os seres humanos. E tem várias causas, chamada lombalgia mecânica. A lombalgia mecânica, Eliana, é muitas vezes por má postura. Você sabe que até o estresse pode causar lombalgia? Não sabia. Pois é, até o estresse pode causar lombalgia porque você contrai toda a musculatura, não só a cervical, mas também a lombar. Você permanecer numa posição que a gente chama tecnicamente de ergonomicamente errado, ou seja, você está numa cadeira que não está adequadamente talhada para o teu tipo físico. E você fica horas ali trabalhando. Quando você se levanta, quem já não teve aquela pontada nas costas que parece que tudo vai travar? É verdade. Pois é. Então, a má postura ao se sentar, traumatismos repetidos, o esforço físico exagerado, seja através de atividades recreativas, como na musculação, na postura errada, sem uma orientação profissional correta, pode causar dor nas costas. A maneira de você carregar, de repente, um vaso de plantas ou carregar um peso, a gente deve se agachar, ou seja, dobrar os joelhos com a coluna absolutamente ereta, estendida, e aí sim levantar. Não, a gente se abaixa, se curva diante do objeto que a gente vai levantar e tenta levantar esse objeto. Com certeza você vai ter uma dor lombar por causa disso. Diante de um quadro de dor lombar, o que se deve fazer? Sim. Heleno, a história clínica, ela é absolutamente definitiva. Por exemplo, quando começou a sua dor? O que desencadeou essa dor? O grau de intensidade que essa dor tem? É uma dor intensa a ponto de te levar numa emergência para tomar uma injeção qualquer, ou é uma dor que é suportável, um comprimidinho em casa vai aliviar? Quais são os fatores que podem promover o alívio dessa dor? Todos esses fatores são importantes. Essa dor, ela fica localizada apenas na região das costas, ou ela se estende, por exemplo, para a perna? Estendendo-se para a perna, ela vem acompanhada de uma sensação de formigamento naquela perna. Por quê? Porque uma das causas de dor lombar, a gente sabe, é a hérnia de disco. É uma degeneração do disco intervertebral que, principalmente à noite, quando o indivíduo está dormindo, devido ao aumento da pressão nesse disco, pode fazer uma protrusão e comprimir a raiz nervosa. Quando você tenta levantar pela manhã, aquela dor aguda na região lombar que se irradia para a região das nádegas e indo em direção abaixo do joelho, muitas vezes acompanhada do formigamento. Pensar em hérnia de disco é mandatório. Uma avaliação médica nesses casos é absolutamente importante, apesar de não ser urgente, mas é importante. O fato é, Heleno, que as pessoas normalmente já chegam nas UPAs, nas emergências, querendo bater uma chapa. Raramente um exame de imagem é necessário para identificar a causa de uma dor lombar. A lombalgia, como a gente chama no nosso Medicash, ela pode ser identificada apenas, como eu já disse, por uma história clínica adequada. Quando começou, o que desencadeou, o tipo de esforço que a pessoa fez ou deixou de fazer, tudo isso pode ajudar o médico. E lembrar, as lombalgias agudas, elas têm uma duração média de 3 a 7 dias. É uma doença autolimitada. Normalmente, ela pode desaparecer
Com ou sem tratamento, ou seja, com ou sem uso de medicamentos, essa dor tende a se aliviar após esse período. E no Brasil ainda é um grande índice, a maior causa de afastamento do trabalho. E aquele repouso que se recomendava no passado, você tem que ficar deitado em repouso, hoje nós sabemos que na realidade isso está até de certa forma contraindicado, porque o repouso exagerado vai na realidade levar a uma atrofia muscular e esse desajuste da musculatura pode perpetuar a dor. Dr. Silvio Provenzano, o que fazer diante de uma crise de dor nas costas antes de chegar até a emergência? Bom, Heleno, se você tem uma dor nas costas, que no caso do homem se irradiar para o testículo, para a região da frente do abdômen ou para o testículo, para a mulher também para a região da frente do abdômen, a região do baixo ventre e para a parede da vagina, essa dor nas costas provavelmente não tem origem em nenhuma alteração da coluna lombar. Ela pode, aí sim, nesse caso específico, ser uma cólica renal. Aí você tem que ir até a emergência. Não adianta ficar tomando as dipironas e os ácidos acetilsalicílicos em casa. Na emergência, evidentemente, que o médico, colhendo a história adequada, vai pedir os exames que porventura forem necessários para ajudar a esclarecer seu problema. Nas lombalgias que comumente ocorrem, você normalmente toma apenas um analgésico simples. Não havendo a melhora que normalmente acontece nesses casos, convém procurar uma unidade de saúde próxima a você, onde o profissional vai tentar te orientar adequadamente com relação a fazer. O tratamento da lombalgia crônica, que é aquela que dura mais de 6 meses, Heleno, em primeiro lugar, o que está causando? E aí, eventualmente, exames por imagem podem ser necessários. Não, eu tenho uma escoliose. O que é escoliose? É um desvio da coluna que leva a uma alteração na musculatura chamada paravertebral. É a postura na hora de sentar que está errado. Você vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer a chamada RPG, alongamento, uma série de exercícios que são indicados pelo profissional competente, de modo a evitar que essas crises de lombalgia voltem a se repetir com muita frequência. Em casa, o que se deve fazer é uma compressa de água morna para relaxar aquela musculatura e um analgésico simples e, na maioria das vezes, esse tipo de procedimento costuma até evitar a ida às emergências. Dr. Silvio Provenzano, para encerrar, como evitar as dores nas costas? Em primeiro lugar, a gente não falou ainda, mas vamos falar agora, né? O excesso de peso, a obesidade, é um dos fatores que pode, evidentemente, contribuir de forma significativa para o aparecimento dessa dor nas costas. Portanto, manter uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, prevenindo assim o surgimento e o aumento da obesidade, é um fator que pode contribuir. O outro é, se você tem uma postura inadequada na hora das suas atividades profissionais, procurar corrigir essa atividade. A questão do sono. Você sabe, ô Heleno e família Tupi, que o lumbago, a dor nas costas, ela está associada muitas vezes a uma péssima qualidade do sono, que também, por sua vez, está relacionado ao estresse. Então, melhorar a qualidade do sono das pessoas pode, de certa forma, contribuir para evitar a dor nas costas e essa causa tão importante de afastamento do trabalho. Cuidados na hora de carregar o peso. Atividade física em academia sempre sob a orientação de um profissional, de um professor de educação física, para você não ficar fazendo aqueles exercícios isométricos de musculação com a postura inadequada. Família Tupi, procurar andar, caminhar com o sapato apropriado, com o tênis apropriado, não de qualquer forma, e evitar aqueles traumatismos. Eu queria aproveitar para encerrar, Heleno, falar que a lombalgia ela tende a se tornar mais frequente com o passar dos anos. Com o passar da idade, a gente tem 2 tipos de problema que também são causas importantes de lombalgia, que é a osteoartrose, a osteofitose, que é o famoso bico de papagaio, e não menos importante, a osteoporose, que se não for devidamente cuidado, pode levar inclusive à fratura de corpos vertebrais por simples achatamento, colapso vertebral. Os ossos vão ficando tão enfraquecidos que o próprio peso da pessoa achata o corpo vertebral. Isso faz com que haja, em primeiro lugar, uma perda da altura da pessoa. E, em segundo lugar, dores intensas. A dor intratável, aquela dor que, apesar de toda a medicação, de toda a fisioterapia, de todos os exercícios e alongamentos, ela não é corrigida, ela muitas vezes necessita de tratamento cirúrgico. Mas, evidentemente, que isso é uma coisa a longo prazo e cabe ao profissional, o ortopedista, o reumatologista, fazerem a indicação adequada caso a caso. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia,
Bom domingo, fique com Deus e até a próxima, amigão. Até a próxima, Heleno, já esperando uma próxima oportunidade e recomendando à família Tupi. Cuidado ao carregar peso, vamos fazer exercícios e uma vida saudável. Bom dia a todos. Um abraço, querido.